Irmão, paz, Senhor Jesus. Eu sou Roseli, essa é minha irmã Rosilane, e nós estamos aqui para. Muito feliz também por estar fazendo parte dessa campanha. Eu estou falando no dia 2 sobre o mês de fevereiro, que também é meu aniversário, e vamos falar sobre as armas que a gente tem para poder quebrar barreiras nesse ano. Então, vamos só orar para começar. Eu sei que o pastor José já deve ter orado e vocês já devem ter feito o louvor, mas só para Deus abrir os nossos corações para a gente receber essa palavra. Amém? Então, Senhor, nós te agradecemos já pela tua presença, pela tua palavra, Senhor. Nós precisamos de ti, nós precisamos que o Espírito fale por nós, para que nós não sejamos carnais, para que nós possamos usar a inteligência do Espírito Santo, para que nossa vida possa ser transformada. Nós já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, estava pensando em começar lendo o texto em Gênesis 20, que fala sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, ontem, quando o José estava pregando, ele falou sobre as armas que nós temos para combater e quebrar nossas barreiras. Uma das armas que nós ficamos pensando e o Senhor mostrou para a gente era entender quem nós somos em Deus e que nós vivemos sob a graça do Senhor, né? E que a graça não é só graça não é um tema, graça não é uma ideologia, mas graça é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos só ver ali em Gênesis 20, eu vou começar do versículo 1 até o versículo 7, e vamos ver o que a palavra fala. A palavra fala assim, que Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sul e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava lá como um estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Então, assim, disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Amém. Amém. Então, o que eu queria trazer essa passagem é o fato de que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos uma criatura nova, né? Alguma coisa que aconteceu naquela transação de aceitarmos a Jesus, e houve aquela transação de que aquilo que nós éramos não somos mais, e nós nos tornamos uma criatura nova. E uma das coisas que acontece é o fato de que a gente vive agora debaixo da graça de Deus. Uma nova identidade, né? Sim. Que nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus. É uma nova identidade, uma nova armadura totalmente diferente do que nós éramos. Isso é. Então você vê que aqui a Bíblia fala que agora não há mais condenação, né? Naqueles que
receberam a Jesus e amam a Jesus. Então você vê aqui nesse texto, você vê que Abraão viveu antes da lei. Yeah. Né? Ele viveu antes da lei de Moisés, antes de Deus dar a lei. Então era só a relação dele com Deus. Sim. Entendeu? E é muito interessante que aqui, embora Abraão tenha feito coisa errada, Deus falou para Abimeleque que ele era um profeta dele. Que ele iria orar por ele. Então, quer dizer que Deus não ficou, não tentou corrigir Abraão, Deus não tentou botar nele nenhuma culpa, porque quando Deus olha para ele, assim como ele olha para a gente hoje, ele vê a gente através de Jesus Cristo. É perfeito. Que Jesus é perfeito. Ele era o Cordeiro perfeito. Perfeito. Né? Então, eu acho que é importante que a gente saiba hoje quem nós somos, o que Jesus fez, o que a cruz significou para a gente, né? Definitivamente é, né? Qual foi essa abundância, essa unção que nós temos da nova vida em Cristo Jesus, né? Como eu vi um pouco que o José falou ontem, que agora nós não vivemos só nos nossos 5 sentidos, nós vivemos no 6º sentido, que é o Espírito Santo, que é a graça de Deus na gente. A gente não se depende, nós não dependemos dos 5 sentidos. Nós temos carnal, né? Carnal, os 5 sentidos é carnal, mas nós vivemos hoje em dia com 6 sentidos, né? Que é o Espírito Santo do Senhor Jesus na gente. Então é muito importante a gente ter essa convicção, saber quem nós somos em Cristo Jesus, a consciência da graça de Deus na nossa vida. Né? E tentar, não tentar, que a palavra tentar não existe no vocabulário de Deus, né? Deus é sim ou não. Mas ver, quanto mais a gente vê como nós fomos perdoados, mais a gente consegue perdoar os outros, né? E nisso a gente pode também fazer o que a Bíblia pede para a gente fazer, que é levar a palavra de Deus para os outros. Mas você não pode fazer isso se você não sabe quem você é, se você não tem aquele entendimento de que o que Deus é já dentro da gente, né? E como nós só fazemos isso? Como isso é um processo, como a gente desenvolve isso, né? É como a palavra fala, né? A fé vem por ler e ouvir a palavra de Deus, né? Praticar, né? Você não consegue fazer, porque nós temos, onde nós vivemos, tem tantos barulhos ao nosso redor, que é fácil a gente se distrair com tantos barulhos. Mas se a gente está focalizado na palavra de Deus, o que o Senhor fala, né? Isso você vai renovando sua mente com o que a palavra fala. Quando você ouve esses barulhos, você não vai ficar já focalizando nisso, porque você sabe o que a palavra está falando e você está renovando sua mente naquilo que é importante para você. Aquilo começa a ser o foco da sua vida. Começa a ser um estilo de vida que você adota. Né? É isso. E como a Rose estava falando ontem, que primeiro busca o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E isso é um versículo para a gente viver, né? Através desse versículo mesmo, sabendo que busca Deus. Você está com um problema no trabalho, busca Deus, né? Você está com um problema com o vizinho, busca Deus, né? O José também ontem falou que a gente recebe a instrução do Espírito Santo. E é muito importante. E é até mais fácil, né? A vida fica até mais fácil você viver dessa maneira. Se o Espírito está te falando já, faz desse jeito. Faz assim. É tão mais fácil do que você tentar ficar na sua cabeça tentando resolver um problema, né? A Bíblia é muito clara quando ele diz que o Espírito vai te guiar. O Espírito é o teu consolador. E você pode até ficar assim,
cansada, triste, pode precisar até de um momento, né? Ah, vou me deitar um pouquinho, vou tomar um café quente, para você se acalmar. Mas no final, espera em Deus, busca em Deus, né? Porque Ele é o teu guia, Ele é o nosso guia. Sim, é. E também, sim, se você, você tem que estar sempre buscando, como a Roseli acabou de falar, a palavra de Deus, buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, porque às vezes a gente fica tão distraída, tão a vida mesmo é tão ocupada, tão todas as coisas acontecem que a gente acaba ficando, entendeu? Tem muito, isso é do Senhor, isso sou eu. Então, se você tem aquela comunhão com o Senhor, lendo a palavra, o Senhor te fala, porque na Bíblia fala, né? Minhas ovelhas Ouvem a minha voz. ouvem minha voz, né? Não vai, não necessariamente vai ser uma voz oralmente alta, mas pode ser em sonhos, pode ser em revelação, pode ser uma outra pessoa, um irmão, uma irmã falando para você, mas você tem aquela paz. Quando você tem a paz dentro de você, você sabe que é do Senhor, porque é a paz do Senhor em você, né? Isso, isso. É graça no Senhor. Saber, em Efésios 1:7 fala assim, olha, em Deus nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. São, como se diz, você lê a Bíblia, não tem como você não ter esse renovamento, essa renovação dentro do seu coração, né? Não tem como você ficar preocupada com as coisas desse mundo. Eu acho que, eu creio realmente que para esse ano Deus está chamando a gente para acordar para quem nós somos nele, o que nós já recebemos em Jesus Cristo. Eu realmente creio que Deus está querendo que a gente abra os olhos, que a gente saia daquele leite, né, bebendo leite. A gente agora está pronto para buscar em Deus, ficar naquele lugar secreto, né, onde que no Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que entra e sai, né, faz uma visitinha, não, ele habita ali, né, quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim, ele habita, não é faz uma visita, hoje eu vou, hoje eu faço, hoje eu acredito, ou amanhã eu não acredito, não. Deus é um Deus constante. Eu sei que nós vamos errar, a gente faz muita coisa errada, a gente se perde, mas Deus fala que Ele nunca vai largar a nossa mão, né? Mas se a gente, nesse ano, tentar fazer o esconderijo do Altíssimo, a nossa habitação, né? A gente vai, com certeza, quebrar muitas barreiras de poder falar, pregar o evangelho, gente. Tem muita gente que está indo para o inferno, entendeu? Todo dia, todo dia. Então a gente tem que ter na gente o entendimento de quem nós somos, o que é que nós já temos em Deus, para que a gente possa falar para as pessoas, para a gente tirar essas pessoas que estão indo para o inferno, tirar das garras do inimigo, trazer as boas novas, né? Romanos 1,16 fala, eu não tenho vergonha do evangelho porque este é o poder, não é um poder, mas é o poder. Deixa eu ler para vocês aqui, fala assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Né? Esse é o poder. E o que é evangelho? Evangelho são as boas novas. É a gente dizer para as pessoas, né, que não conhecem Jesus, trazer esperança. Dizer, olha, Jesus morreu por você. Jesus não está aqui para te condenar. Jesus está aqui para te ajudar e te dar a vida eterna. E essas são as boas novas, né? E não só dizer que Jesus está... Nós também não estamos aqui para condenar ninguém, né? Porque a gente tem que sempre sair do ponto de que o Senhor não nos condena. Por que nós vamos condenar as outras pessoas? Né? Porque para Deus não tem pecadinho, pecadão. É pecado. Pecado é pecado. Então, se você... Aqui a gente pode falar que alguns pecados têm mais peso que o outro, mas pecado é pecado, entendeu? Então, quem vai querer ser o maior pecador e vai para o inferno de qualquer jeito? Não tem problema, é pecado. Mas, como a Roseli falou, ficar aqui
se concentrar e desconcentrar, é como se fosse uma semente. Quando você planta uma semente, você não fica, você planta e depois vai lá, depois de 2 dias você vai lá, abre, puxa a semente. Não, você deixa lá, você tem que ficar, não, botar água, cuidando, mas não puxa a semente do chão, né? Porque só ficando lá é um processo, né? É Sim, você permanecer, você põe água, você ter certeza que não tem nada que vai destruir a semente, mas você não puxa a semente do chão. Você tem que ficar, se manter ali naquela constantemente, isso. né? E assim como a Constante. semente vai crescendo, você vai vendo os frutos, né? Vai ver os Vai frutos. vendo os frutos. Então você está enraizado na palavra de Na Deus palavra, no e os Senhor. frutos vão se Sem força, sem sem esforço, força nenhuma. Vai sair porque você está fazendo aquilo de dentro de você. Isso. Da raiz que está saindo os frutos. Jesus falou que de dentro da gente sairiam rios de água viva, Da né? vida. Rios de água viva. Então, esse exemplo da história de Abraão, que realmente ele que cometeu o erro, né? Ele mentiu, ele foi aquele que falou, mas Deus falou, não, ele é meu profeta, né? Ele é meu profeta. Então, eu Romanos 8 também fala a mesma coisa, né? Não tem não há condenação. Não há condenação condenação naqueles, mais. né? E a gente, às vezes, tende a tendência de condenar as pessoas. Seja uma coisa mais grande, seja E uma a coisa gente pequena. também, né? E nós também, né? Muitas vezes a gente não perdoa a gente mesmo, como Isso. Deus já perdoou a gente. É, Né? Até os pecados, no futuro o Senhor já nos perdoou, mas muitas vezes a gente fica condenando nós mesmos, esquecendo que o Senhor já nos perdoou. Nós estamos condenando, por que nós estamos nos condenando quando nós já fomos perdoados? Não faz nem sentido. Isso. Em João 3,16 a gente conhece, né? O versículo que fala assim, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 17 fala assim, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Né? Então, Jesus veio e para salvar e a gente tem que levar essa palavra para as pessoas, né? Uma vez que a gente entende isso, a gente entende quem nós somos, a gente entende o que é a graça de Deus, a gente entende qual é. A Rosilene falou uma coisa ontem que me fez rir muito. Ela falou assim: eu sou a favorita de Deus, né? Eu sou a favorita. Eu sou a favorita de Deus, entende? Então, quando a gente sabe quem nós somos, né? Como Deus ama a gente, quando a gente entende a natureza de Deus, né? Que a natureza de Deus é amor, é perdão, é esperança, né? Que Ele não ama a gente porque nós somos amorosos. Ele ama a gente porque Ele é amor. Ele ama. Ele é amor. Ele não vai me amar mais se eu faço coisas mais ou menos. Ele é amor. Ele me ama de uma forma. Ele não vai me amar mais ou menos. A palavra fala isso, né? Isso é. Tem outro versículo também que eu queria mostrar em Apocalipse, Apocalipse 3:20, que fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, o tempo todo, só o que ele quer é que a gente abra a porta em toda situação. Né? A gente está com um problema, não vamos tentar fazer as nossas coisas primeiro e depois falar com Jesus, né? E depois chamar Deus. O Espírito Santo está sempre ali falando no nosso ouvido e a gente precisa ouvir. E eu acho então que para esse ano, se a gente tiver com intencionalidade buscar o Senhor, ouvir a palavra dele e saber quem nós somos em Deus, eu acho que a gente vai quebrar não só uma barreira, a gente quebra todas. Já vai logo já. E quando tem um problema, não vai para o telefone, vai para o trono. A Rose falou a mesma coisa ontem, né? Vai para o trono, porque que a resposta está lá. Porque ele já preparou tudo para a gente, já providenciou tudo para a gente. Então vai para o trono, não para o telefone, não para
social, mídia social, redes sociais. redes sociais. Então, eu acho que é Também. isso. Eu acho que é isso, sim. Só trazer essa palavra para vocês e só buscar o Senhor, né? Vamos quebrar barreiras esse ano, sim, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós nos apresentemos a Ele como um servo aprovado, né? Já bebemos bastante leite, a igreja já tomou conta da gente, agora é a nossa vez, né? A nossa vez de ir lá mostrar o evangelho. Quando você vai para o trabalho, fala de Deus, fala de Jesus. Esse é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Quem é que não quer fazer isso, né? Quem é que não quer mostrar para o irmão, ver que o irmão saiu, né? Tava indo para esse lado, na estrada para a perdição, e ele muda de ideia e aceita Jesus Cristo e vai para o céu, passa a eternidade no céu. Amém? Amém. Irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Espero que essa palavra abençoe vocês. Paz, Senhor.